Nessa segunda rodada, o Sport toma 4-2 do Retrô, chega a estar perdendo por 4-1. E eu diria que assiste a uma carga negativa que estava guardada, muito mal deixada sob o tapete, de todo o dano que a temporada 2023 causou. É claro que na primeira pancada retornaria. Tá? É claro, isso é muito óbvio. O que aconteceu ao Sport em 2023 não foi nada muito simples. Não foi um golpe de azar, não foi uma curva do destino. O Sport ele foi se deteriorando ao longo de 2023, foi corroendo ao longo de 2023 e virou o ano com essas feridas abertas, tá? Claro que a chegada de um novo treinador, uma mudança na estrutura do futebol, ainda sustentando nomes como Jorge Andrade. Claro que tudo isso consegue ser esse tapete que eu falei. Um tapete que fica sobre os problemas. Fica sobre os problemas. E aí vieram os reforços, os milhões de reais gastos, o que vai cada vez mais tirando a dor e o amargo de 2023 e injetando esperança para 2024. Mas tudo isso só se mantém se as coisas fluem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa do esporte e eu disse isso. O fator arena, o início de temporada, depende muito das respostas que o time vai dar. E aí, 6 horas depois, o time dá uma resposta que compromete o início do trabalho. E aqui, Cássio, chega o ponto em que a gente tem que ter o discernimento de saber o quanto você tomar um 4-1 no primeiro tempo do Retrô e terminar o jogo 4-2, o quanto de comprometimento de início de temporada existe e o quanto deve ser relevado. E o quanto você deve tratar como, segundo jogo, pouquíssimo tempo de treino, treinador que conhece pouco do futebol local, do futebol brasileiro, rodando a equipe, foram 6 mudanças de um jogo para o outro. Ele não caiu naquela tentação de Anderson de montar um time e sair repetindo tudo que deu certo e somando resultados. A gente criticava Anderson por fazer isso, e agora o outro faz diferente e toma porrada que Anderson não tomou. Tá? Mas não é no início do ano que as coisas se resolvem. É muito difícil, Cássio, colocar tudo isso no liquidificador e tentar encontrar o ponto certo do equilíbrio, sem passar muito pano, sem tentar esconder problemas, mas também não dá para ficar sendo fatalista e, como eu já disse, eu vi torcedor dizendo que Alisson tem que ir embora, que Rosales tem que ir embora, que Thierry tem que ser reserva, que Felipe não pode mais jogar, que o treinador foi uma enganação. Tudo muito, tudo muito intenso, né? Tudo muito pouco cerebral, pouco racional. Mas eu talvez esteja pedindo muito, né? De racionalidade, frieza, depois de tudo que foi 2023. Se tivesse subido, tenho certeza que estaria sendo minimizado ao máximo esse resultado. Mas quando não subiu, isso aí se soma com 2023. Se soma com os fracassos de 2023, com as dúvidas Quando sobre você os perde, Fred, jogadores, soma tudo. Soma e isso remanescente de 23. até o 0-0 com o Porto, que ninguém viu. É. E aí, Cássio, também trago aqui nessa abertura algo que eu bati muito na tecla. Sempre que me perguntaram sobre o treinador, eu disse: eu não tenho opinião, eu não vou ter opinião formada assistindo VT recorte de YouTube.
Sabe? Eu sei que muita gente pega jogos inteiros e faz esse trabalho, analistas fazem isso, estudiosos fazem isso, mas eu nunca aceito fazer a minha análise pelos olhos de outra pessoa. Eu digo, eu preciso ver o time jogar 2, 3, 4, 5, 6 vezes para ir construindo minha visão sobre o treinador e sobre os jogadores. Eu tive muito essa discussão com torcedores do Ceará quando anunciaram os dois novos Facundos ali, né, para o ataque. E para mim cabe o mesmo de Sosso. Eu não tenho opinião formada sobre ele. Pelo trabalho que ele fez antes eu não acompanhei os jogos dos times dele. Não é entrando no site para ver os resultados, a posição do time, ou vendo vídeo de como joga o time dele, ou lendo entrevista, porque entrevista não vale. Veja só, a turma cair em conversa de entrevista não existe. Tá? Então, eu não tinha opinião e continuo sem opinião. Tá? Não é essa porrada que o Sport tomou hoje que vai também que eu já condenar o trabalho do cara. Eu acho que acidentes acontecem, existem contextos, inclusive, para a tamanha porrada que o Sport levou. Mas eu queria a tua visão, Cássio. Como é que você se coloca, inclusive, nessa avaliação do resultado? Você coloca mais como algo grave aconteceu e vai exigir mudanças imediatas já para sábado? Já muda até a postura, a forma de encarar o jogo sábado? Ou você acha que a linha de trabalho que estava sendo planejada, talvez de rodar o elenco, talvez de testar sistemas dentro do jogo, deve ser mantida? Sábado, o Fred não falou, mas sábado é o clássico contra o Santa Cruz, para contextualizar, é o clássico das multidões. Tipo, não o sábado ele tem um peso diferente, natural, independentemente da preparação que você está fazendo. Então, esse jogo, ele para o sábado não é um jogo qualquer. Sobre a preparação de Sosso, eu prefiro os testes do que moldar o time e não fazer, até porque é uma coisa que a gente criticou muito com o Anderson, né? E não dá opção alguma a ninguém montar um time, ou seja, arrumar uma formação, uma boa formação e seguir com ela, mesmo sabendo, e aconteceu, a gente falou que em algum momento alguém vai se sentir fisicamente, o CK vai ficar alto, o risco de lesão existe, o time vai ficar, ao mesmo tempo vai ficar entrosado, ele vai ficar muito batido para os adversários também, ou seja, tem os prós e contras. Isso o Sport já viveu isso. Nesse momento agora está vivendo um momento de teste. Sosso, nesses 2 jogos, ele fez 2 escalações no primeiro tempo. Começou com 3-5... As duas vezes começou com 3 zagueiros. Contra o Petrolina no 3-5-2 e contra o Retrô no 3-4-3. Embora na entrevista ele tenha falado 3-5-2, mas assim, só se a Romarinho, o Arthur Kaique fosse um meia, mas no jogo não pareceu isso não, tá? No jogo pareceu 2 pontas normais e Zé Roberto ali na frente, mas na coletiva foi dito como se tivesse sido 3-5-2. Eu sei que é o treinador falando isso, mas não pareceu. Pareceu muito diferente. Contra o Petrolina era um 3-5-2 e hoje, até porque tinha Ruiz, hoje não tinha não. Hoje tem 2 volantes, 2 laterais e esses 3 atacantes, e nenhum deles eu enxerguei, pelo menos na minha humilde opinião, não enxerguei fazendo fazendo um meia. Inclusive, eu acho que o time sentiu falta demais disso. Mas nos 2 jogos, primeiro, os 2 jogos do Sport não foi bem no primeiro tempo, e nos 2 jogos, Sosso mudou no segundo tempo. Tirou, pelo menos, um zagueiro, tirou até 2 no primeiro jogo, e colocou, fez alterações, botou ou 4-4-2 ou 4-3-3, mas enfim, jogou com mais gente à frente, ou seja, abriu mão da figura dos 3 zagueiros. Esse ponto eu vou deixar aqui que, pelo menos, já aconteceu 2 vezes, ele não se abraçou, embora na coletiva você não deu muito valor à coletiva, mas eu só para deixar claro, eu não sou muito dessa linha. O cara falou, tá falado, eu não vou ignorar o que o cara falou, porque ele quer dizer outra coisa. Tem que considerar o que ele disse. O que ele disse na coletiva é que... Não, Cássio, o que eu falei de entrevista é quando perguntam assim, qual sua forma de jogar? Aí o cara disse, não, eu sou um treinador muito moderno. Ok, mas, por exemplo, quando ele falou hoje do 3-4-3, você relevou ou você absorveu? Que ele teria entrado em campo com 3-4... Desculpa, 3-4-3 não, 3 zagueiros, a função de 3 zagueiros. Ele disse, hoje não foi porque perdeu para 3 zagueiros, assim, ele defendeu os 3 zagueiros, ele não abriu mão, ou seja, a coletiva não foi... É o esquema que ele trabalha, né, Cássio? Ele vai defender... Então, isso vai acontecer outras vezes, e esse é o ponto que eu queria seguir daqui para frente. O esporte, direção do esporte, quem faz o esporte, não contratou o Sosso não sabendo disso.
Contratou o treinador sabendo, ó, esse treinador ele gosta de jogar mais com 3 zagueiros. Talvez não é uma função, no Brasil não é tão utilizado hoje em dia no Brasil, por uma questão de treinamento, porque o zagueiro da sobra muda, o cara fica mais fechado no lado, o outro fica uma posição mais central, ou seja, muda a característica do Brasil, são 2 zagueiros, o zagueiro central e o quarto zagueiro, você muda a característica de um cara que está há anos de carreira jogando de tal forma. Então, talvez não seja implantado tão rapidamente. Então, o fator surpresa para a direção do esporte não existe. Então, esse é um ponto. O treinador falar que não vai abrir mão disso, eu entendo porque eu estou considerando que a direção do esporte contratou ele tendo consciência disso. Ele ter largado no intervalo, nas 2 situações, foi interessante porque você não pode fazer, como o Anderson fez durante boa parte, morrer abraçado com aquilo, independentemente do que está acontecendo. Ele, pelo menos, tentou mudar, já não dava mais tempo. Hoje, eu acho que já poderia ter mudado no primeiro tempo. Eu acho, inclusive, hoje, que ter esperado até o intervalo já foi um erro do treinador. O atropelamento estava... Demorou muito para desmontar o três zagueiros. O atropelamento estava acontecendo. O atropelamento estava... Talvez, mas é o quê? O início de temporada... É tudo muito delicado. Tirar Alisson Cassiano no primeiro tempo, queima um jogador para o resto da temporada, muda o ambiente. Tipo, isso não é um jogo que está a 13ª rodada da Série B e não importa o que vai acontecer, meu irmão. O cara tá cagando em campo, tira o cara e vai tentar... Isso aqui é o segundo jogo onde Perfeito, o ambiente está sendo construído. O cara está aprendendo a falar português ainda, pô. Então, assim, o cara vai de repente tirar um zagueiro. Eu não estou dizendo que não é para ter... Eu estou tentando a cabeça do treinador como ele está pensando, porque o cara está fazendo negócio, esse pode estar queimado. Agora, se isso é um jogo, como eu falei, 12ª rodada da Série B, teria sido uma coisa inacreditável por parte de Sosso ele ter ido até o intervalo sem ter mexido, certo? Eu estou dando a possibilidade dele não ter feito isso por seu início de temporada e por uma construção de ambiente, ele não tirou o Alisson Cassiano, porque numa situação normal de temperatura e pressão, Alisson Cassiano deveria ter saído antes do intervalo. Não tem que ter melindre de substituição. A atuação dele foi calamitosa, foi danosa ao time, estava muito visível, o Retrô entendeu isso muito rapidamente e os gols foram saindo por ali. Mas ele ficou até o intervalo. Mas o treinador corrige no segundo tempo. O que eu não gostei, ou seja, ter jogado com 3 zagueiros, eu não vejo um problema, não. O que eu realmente não gostei é o Sport ter sido um time descerebrado. Assim, o Sport jogou com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais e 3 atacantes. E assim, não tinha ninguém para pensar o jogo. Que não fosse os volantes, que já recebiam com a saída de jogo é natural com os zagueiros, tocam para os volantes, ou seja, não tinha um cara, não tinha um Alan Luiz ou alguma figura que fosse para pensar o jogo, ó, em vez de pegar o cara, pega o volante, o cara pode ter um bom passe, ó, o Felipe tem um bom passe, beleza, mas o meia, porque se fosse assim, o Felipe seria meia, não seria volante. O meia tem um outro tipo de pensamento de jogador, o cara pensa aqui, o cara tem um bom passe também, mas o cara tem visão de jogo para enxergar, só o passe do outro lado, o cara já gira a bola, protege a bola, espera um lateral passando, faz o corredor, passa do outro lado. O Felipe vai ser uma visão mais direta, receber, ele tem um passo de profundidade, tem visão de jogo, mas é diferente de meia, porque, repito, se ele tivesse a visão, ele seria meia. O meio-campo, o construtor de jogadas, ele tem. Isso é um dom. Se todo mundo fosse, meu irmão, todo mundo jogador seria isso, ou isso atacante. Quando o cara não é, porque ele não tem aquele dom exatamente. E o Sport optou por Sousa optou por não jogar. E isso eu não gostei, nem um pouco. Nem um pouco. O segundo tempo, o estrago já estava muito grande, buscar 3 gols no segundo tempo, ali era a pressa, inclusive, é só ver quando o Sport diminui aos 36, a expulsão, independentemente de se está expulsar ou não, mas assim, não havia ninguém no campo defensivo do Sport. Aquilo ali é uma coisa do time completamente já desestruturado. O Sport faz o 4-2, vai ter 10 minutos, na verdade seria até mais. Seriam 9 minutos e seriam 16, porque foram 7 acréscimos. O Sport teria até um bom acréscimo. 17 minutos para buscar 2 gols. Mas a formação, inclusive, a prova daquilo, o lance seguinte, no minuto seguinte, quando o Sport faz o segundo gol, já não tem ninguém no campo defensivo. Aquilo não existe. Então, ali, o segundo tempo se perdeu. O Sport hoje foi o primeiro tempo. E o primeiro tempo, o Sport foi mal escalado. Eu não tô, e a escalação ruim, na minha opinião, Fred, não é sobre os zagueiros. É sobre o pensamento do jogo. O treinador simplesmente optou por uma formação onde, que os laterais têm um ótimo aproveitamento. Aí, beleza, o Filipinho estava até nos gols do Sport tomou, ele estava em cima dos 2 cruzamentos. A falha de Alisson Cassiano, mas nos 2 cruzamentos, o Filipinho está ali, ele não consegue chegar. Uma por baixo e outra por cima. Mas, pelo menos, querendo ou não, lá na frente, ele deu um cruzamento para o gol de Kaique e deu um outro cruzamento que Kaique cabeceou por cima. Quase empatou, teve Sport, quase virou, na verdade. Kaique fez o gol de cabeça, empatou, e logo depois teve outro cruzamento que quase é um gol.
Agora, do outro lado, meu irmão, a gente tá falando muito de Alisson Cassiano, tá falando muito de Thierry, muito mal, péssimos dois. Inclusive, até agora já foi o pior jogador em campo. Alisson Cassiano, segundo pior, Thierry, mas o terceiro pior estava do lado de Alisson Cassiano para terminar de quebrar, que é Rosales. O lateral direito do Sport hoje, assim, que figura apagada e nociva defensivamente. É melhor quando está convocado. Assim, é melhor quando está convocado. Aí para o azar do Sport, o titular, porque na verdade isso foi até troca, né? O titular entra no segundo tempo, mas foi expulso. Ou seja, é Rosales contra. E entrou bem o titular, né? Lucas Ramon estava bem no jogo. Entrou bem, mas é o que tá. O segundo tempo, para mim, não conta para nada. Nem se entrou bem, nem mal. O segundo tempo não é jogo, não. É o que eu estava falando. Na minha avaliação, o cara jogou bem. O segundo tempo é um jogo onde o Retrô faz o que tu quiser. E tô com 4-1 aqui, meu irmão. Se o jogo estivesse correndo, o Sport continuaria a estar levando pressão do Retrô. Inclusive, o Retrô ainda acertou atrás para fazer o quinto gol, tá? No contra-ataque, o Retrô ainda mete uma bola na trave no fim. Mas o lateral direito do Sport, que seria o titular, tem sido titular na estreia, foi expulso. Ou seja, contra o Santa, ou vai ser Rosales, ou uma coisa que eu acho difícil de acontecer, mas seria bom em algum momento de acontecer, Pedro Lima, né, que já voltou da Copa São Paulo e foi integrado ao profissional. Eu fico na dúvida se não é jogar o garoto também numa fogueira gigantesca. Não acho que vai acontecer agora, não. Mas eu acho que assim, ele já foi integrado, ele que seja utilizado profissional, que já está integrado, ele realmente está no elenco profissional. E a outra opção, estou dizendo, são as opções. Ou Rosales porque é imediato você pensar nele, Cássio, diante da péssima partida que o Rosales fez. Rapidinho, é o que eu estou falando do Santa, não. Estou dizendo assim, estou dizendo as opções que tem para o jogo. Estou dizendo assim, vai ser o caso, vai ser Rosales. Mas se ele machucar, que vai entrar o menino, ou então vai ter que improvisar. E aí, se improvisar, não acho que é para improvisar, não. Acho que tem que estar. Não está testando, bota o lateral direito, então. Desde já eu vou dizer, ó, se de repente, no clássico lá, tá? Se for para improvisar defensivamente, beleza, ó, faz o zagueiro segurando agora. Se for para jogar como lateral, bota quem é lateral. Aí, desde já, se é para fazer teste como está fazendo, que pelo menos assuma os testes. Uma outra coisa do teste que eu queria dizer, o último ponto, antes de terminar essa primeira avaliação, sobre o goleiro, a gente falou, trocar o goleiro e tal. Eu entendi a explicação deu a chance a Thiago Couto, e não é questão de queimar Thiago Couto. Foram 4 bolas difíceis, mas tomou 4 gols, querendo ou não. Mas contra o Santa, ele não pode botar o goleiro que levou 4 gols para tentar resgatar o goleiro. Aí o goleiro é Kaique França, contra o Santa Cruz. Né? Então, os dois jogaram. O goleiro vai pagar uma conta que não é muito dele hoje, mas vai ser um dos que mais vai pagar. Ele pode ser reinstalado. Não, ele não vai. O Sport pagou R$1.900.000, segundo André Hernan, que ele da imprensa paulista que informou. O Sport não informa nada, parou de informar. Esse goleiro vai ser, senão vai virar um novo Agenor, que o Sport pagou 1 milhão e não utilizou, e no final das contas, enfim. Esse goleiro será utilizado, seja por cartão, por lesão, por nada, ou por calendário inchado, e ele pode ser utilizado nesse próprio Pernambucano. O que eu estou dizendo é o seguinte: porque o Sport jogou 2 partidas, jogou com o goleiro, trocou, e o goleiro foi bem, e trocou porque o outro eram 2 novos goleiros, e o outro goleiro também fez a sua estreia. Acontecendo isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, Fred: um dos dois fará o segundo jogo pela primeira vez. É isso que eu estou dizendo. Não fará sentido se a escolha for um resgate do que levou 4 gols contra o Retrô. Não, a escolha tem que ser desses 2 jogos. Quem foi que jogou melhor? O primeiro vai ser, pronto, cada um teve uma chance. O Sport, Cássio, vai entrar para tentar ganhar o jogo, vai tentar entrar com o que tem de melhor. A pressão bateu na porta. Não, isso é nada, eu acho isso natural. Tanto que eu estou dizendo, é óbvio, pô. Eu estou falando exatamente isso. Tanto é que vai ser Kaique França. Inclusive, essa lógica só não vai ser se a escalação for Thiago Couto. Se a escalação for Thiago Couto, já é gestão de grupo na terceira rodada. Sim. Enfim, eu acho que o revezamento seria Kaique, né? Se ele estiver fazendo um imaginário revezamento, seria o outro, né? Enfim, eu acho que ele vai jogar com 3 zagueiros contra o Santos. Talvez não jogue bem de novo no primeiro tempo, como não jogou nem contra o Petrolina, nem contra o Retrô, mas se treinou contra 3 zagueiros, contra o Porto, nos coletivos, contra o Petrolina, contra o Retrô, assim, o treinador tem a confiança, a direção contratou o cara esperando essa formação. Ainda que existam outras formas de jogar, e eu não estou dizendo a que eu preferiria que o Sport adotasse, mas pelo trabalho, o trabalho ainda continua sendo inicial, apesar da porrada, o trabalho continua sendo inicial. Eu acharia, assim como acharia surpreendente se Thiago Couto fosse o goleiro, eu acharia surpreendente se a escalação não fosse com 3 zagueiros contra o Santa Cruz. Eu já não sei se eu escalaria. Porra,
Mas você sendo solto, porque não é questão de não saber o que tu acha, não, Fred. Toda vez a gente tem essa mesma discussão. Não é o que você acha, o que eu acho. É o que o treinador acha. Você acha que Sosso vai abrir mão de 3 zagueiros contra o Santos depois de ter dado errado hoje? Essa é a pergunta, não é o que a gente Eu acho acha. que vai. Eu acho que vai. Eu acho que pela forma de trabalhar não faz sentido. Agora, a pressão talvez gere isso, mas pelo A pressão trabalho. vai bater na porta, pô. A pressão vai bater na porta. Ele tomou 4-1 no intervalo, né? E aí você tem a questão de peças, tudo. Ele ficou numa situação delicada, porque escalar os 3 zagueiros. Inclusive, escalar Cassiano de novo. Veja só, Cássio. Se ele escalar os 3 zagueiros, ele vai ter que escalar Rosales de novo, por exemplo. Não tem Lucas. E para mim ficou muito claro que ele vai precisar de um meia. Então ele vai com a escalação mais próxima, que foi o jogo do Petrolina, que o Sport foi com Alan Ruiz no meio e só 2 atacantes, Zé Roberto e Romarinho. Tá? Eu acho que esse time do Sport, nesse momento, tá mais pronto, tem mais peças, tem mais perfil para jogar no 4-4-2. Eu acho que seria um time muito mais equilibrado contra o Santa Cruz. Se você tem 2 zagueiros, 2 laterais, os 2 volantes, Alan Ruiz no meio, Arthur na ponta, Romarinho na outra ponta e Zé Roberto ou Gustavo Coutinho na frente. Eu acho que é um time mais equilibrado. Você tem mais qualidade em campo se você for para um 4-4-2, para um 4-4-2. Você tem melhores jogadores para colocar em campo. Porque se você vai com 3-5-2, você está colocando ou Alisson ou Renzo, tá? Você está repetindo algo que implodiu contra o Retrô. E você está de novo se colocando no risco de perder todo um primeiro tempo para depois tentar consertar. E hoje, por exemplo, eu acho que a tentativa de conserto dele, até pelo 4-1, já foi extremamente desordenada. No jogo contra o Petrolina, a mudança foi muito mais fluida. Nos dois casos, ele fez 3 mudanças no intervalo. Né? Mas hoje foi desordenado demais, Cássio. Hoje foi. O time foi uma bagunça no segundo tempo. Bagunça absoluta. Tá? Ele tirou um zagueiro, um volante. Por isso que eu não avalio o segundo tempo. O segundo tempo não é uma bagunça absoluta. Mas, assim, é só se você continuar analisando como se fosse um jogo normal. Não é normal. Tu tá levando de 4-1 dentro de casa. Pô. Sim, então, mas não mostrou nada. Mostrou. Mas qualquer time, ou quase, tirando o Barcelona, que vai ganhar, mas assim, uma situação normal de futebol, tá levando de 4-1. O time tá levando de 4-1 vai ser desordenado. Pô. Assim, não é porque a substituição foi mal feita, porque foi tarde, é porque o placar impede você de ter. Sim, concordo. Mas você tem que ter organização, cara. Se o Alan Ruiz estava caindo pela direita o segundo tempo time inteiro. Tá pilhado, pô, Alan Ruiz entra chutando bola em cima do jogador, discutindo todo mundo. Aí você tá ignorando que o jogo está 4-1. Tá todo mundo, cartão para todo lado, as faltas são mais duras. O outro time largou o jogo, tentar com 3 pontos, assim, é tudo muito mais difícil. Então, por isso que a avaliação que eu faço desse jogo é o primeiro tempo. O segundo tempo é tentar fazer qualquer coisa ali. Mas eu acho que o treinador no segundo jogo do ano, ele tem que ter. Não pode ir para o caos como foi. Ele não estava valendo vaga, não pode ser algo tão caótico. Se o mesmo treinador fez 6 mudanças de um jogo para o outro, ele não pode, no segundo tempo, ir para o caos. E essa ida para o caos dele, para mim, sugere uma primeira e natural interferência da pressão, e para mim só tende a ser agravada até o sábado, tá? Obviamente eu falei 4-4-2 e listei um 4-4-3. Algumas pessoas aqui no chat corrigiram, mas eu listei um 4-4-3 naturalmente. Falei 4-4-2, mas escalei o time no 4-3-3. Tá? E eu acho que é onde o Sport está mais preparado para jogar nesse momento. Tá? Detalhe, acho que tem que sim trabalhar o 3-5-2. Não vejo problema algum em trabalhar o 3-5-2. Tá? Mas eu nunca acho que a conta que o jogador que sobra é um meia. Ou sobra um volante ou sobra um atacante. Sobrar um meia, eu acho que deixa um time muito desequilibrado, sabe? E, sobretudo, quando você leva um gol. Ou quando você está atrás do placar, já que o Sport levou o gol e empatou imediatamente.
O que é que aconteceu depois do 2-1 pro Retrô? Só os zagueiros do Sport tocavam na bola, pô. O Retrô recua e o Sport passa a ter 70% do seu domínio de bola nos pés de Alisson, de Thierry e de Castan. São eles que levam a bola para frente, são eles que tentam passe, são eles que tentam lançamento, são eles que cruzam, são eles que chutam. Pode olhar o primeiro tempo, tudo passava pelos pés dele. Inclusive, acho que o terceiro gol sai de um erro de Cassiano. Ele erra o passe e aí a bola vai na consequência e termina sendo, não sei se é o terceiro ou o quarto gol. E termina saindo, acho que é o quarto gol. Começa no erro de passe de Alisson Cassiano. Tá? Então, de fato, eu acho que o 3-5-2 ele precisa ser estruturado de outra forma. E pelo rendimento dos jogadores, pela disponibilidade dos jogadores para sábado, eu veria como a melhor alternativa já partir para o 4-4-2. Agora, é claro que ele estaria dando aí uma sinalização de que cedeu a pressão, de que teria deixando de lado, tá? A convicção dele. Tem outro ponto que eu acho que é importante trazer aqui, antes da gente passar para as análises individuais, que é para mim, a consequência muito direta também dos erros absurdos, tá? De Alisson e Thierry, sobretudo. Né? Rosales, como o Cássio já pontuou, foi uma lacuna em campo, foi um nada, oco. Mas assim, não é tão normal também você ter dois jogadores no nível de atuação que Alisson e Horríveis. Thierry tiveram no primeiro tempo, né? Duas Alisson foi atuações. assustador. 3 zagueiros, 2 atuando de forma horrorosa, é inviável. Porque a gente detalha esquema, detalha tudo, mas o que esses dois Bote caras errado, fizeram foi muito. lentidão, chutezinho Total. fraco na hora de cortar a bola no pé do adversário, em vez de rasgar, se faltou até força. Caindo o tempo todo os dois, exagerando duas atuações péssimas. Exagerando no Caicai, sabe? Foi um ponto terrível. E aí, Cássio, já começando... Eu concordo com o que Pedro falou, assim, ó, Castan foi fraco também. Veja só, Thierry e Alisson foram tão abaixo que fica parecendo que Castan foi bem. Castan não foi bem, não. Eu acho que a defesa do Sport foi mal como um todo. Só que as falhas de Thierry e de Alisson, elas se destacam. Assim, aí Castan fica parecendo que foi esquecido. Mas ele não teve uma grande... Veja, ele faz parte de uma zaga que tomou 4 gols no primeiro tempo. É óbvio que Castan pouco fez nesse jogo também. Isso é óbvio. Mas como a maior parte das jogadas do Retrô foram ali na lado direito da defesa do Sport, então ele sobrou menos culpa para ele. Mas ele faz parte de toda essa calamidade defensiva do Sport nessa noite. Cássio, eu iniciei aí já a análise dos individuais dos jogadores, colocando... Vermelho é o pior. Não, vermelho jogou muito mal. Foi horrível em campo. Os dois têm essa avaliação. Eu quero saber se era a pior cor, porque já é pior, beleza. Não, a pior cor é vermelho. Então, mas os dois disputam a condição de pior em campo. E nesse caso, eu acho que é mais do que pior em campo. Eu hoje daria caveirinha, que é tipo, afundou o time, enterrou o time. Alisson, eu acho que Alisson é caveirinha, né? Isso, é muito e Thierry, junto com ele, Cássio, nessa... Eu vou ser sincero, viu? São duas caveirinhas aí. Eu também acho. Minha visão é essa também. Porque eu acho que é muito cômodo para Thierry dizer que Alisson enterrou o time. Eu acho que Thierry enterrou o time também. Concordo totalmente, tá? Edmiel Leandro manda o superchat aqui num joguinho de palavras que ninguém fez hoje, ele é o primeiro aí, dizendo que o time está insosso, o time está sem sal. Faltou cloreto de sódio, mas é muito no começo, pô. Assim, independentemente do trabalho de Mariano Souza. Se ele vai dar certo, se ele vai brincar o galo, se vai comer o milho, toda aquela coisa que a gente costuma dizer aqui, independentemente disso, até onde ele vai chegar, mas se ele tivesse vencido os 2 jogos, também seria cedo para dizer que deu tudo certo, de que achou um treinador... só se fosse algo muito revolucionário nessas 2 partidas. E não aconteceu. Agora, em termos negativos, foi, de fato, uma das piores atuações que eu já vi do Sport. Porque não é uma derrota acidental. Não foi uma derrota acidental. É isso que eu acho mais grave, sabia, Fred? Porque, eu vou dar um exemplo.
Gabriel Asseto até ele lembrou, eu coloquei isso no post também. O Sport não tomava 4 gols do Campeonato Pernambucano desde 2006. Foi 4-1 Central na Ilha do Retiro. O Sport também era mandante, curiosamente, no jogo. De lá para cá, o máximo tinha sido um 3-0 para o Santa no jogo de ida da semifinal de 2014, quando não havia saldo. O Sport ganhou de 1-0 na volta e o jogo foi para os pênaltis. O Sport se classificou, porque não tinha. O que valia era só os pontos. Ou seja, o Sport há 18 anos pelo Pernambucano, não tomava 4 gols. Mas aquele 4-1 para o Central não fazia uma grande campanha no Pernambucano. O Central não era uma das maiores folhas, e o Retrô é a segunda maior folha. O Central ali foi uma coisa. E aquele jogo passou para a Globo. Ele foi muito surpreendente aquela vitória. Ele jogou melhor do que o Sport, fez 4-0, e o gol do Sport, esse que o jogo foi 4-1, foi aos 45 do segundo tempo. Só um parênteses. Fernandinho jogou esses 2 jogos. Ele fez gol nesses 2 jogos, Fred. Pelo Central, um dos 4 gols do Central, ele com 20 anos, o Fernandinho fez o gol daquele jogo, e agora fez também, ele com 38 anos. Bizarro, né? Fernandinho balançou a rede nesses 2 jogos que o Sport levou perdeu de 4. Mas dando sequência a esse... Outra coisa que a gente vai cansar de ouvir hoje, Bernardo já jogou no chat aqui, é Fernandinho tem que ir para o Sport. Assim, são as precipitações de pós mas é outra discussão. Deixa eu falar agora do 4-1 do acidente. Aquele 4-1 foi um acidente. Uma porrada imensa, mas aí o time se recuperou, depois ganha aquele Pernambucano, subiu. Aquele Sport, inclusive, era treinado por Dorival Júnior, que hoje está na seleção brasileira. Era o Sport Dorival Júnior. Esse de hoje, ele reflete a partida. É por isso que eu acho muito mais grave. Quando começou o jogo ali em Sport Central, eu lembro daquela partida, meu irmão. Para 18 anos, mas eu lembro assim, não é só meu irmão, o Sport vai ser atropelado hoje. Não, o Central faz 1-0, fica parecendo que daqui a pouco o Sport empata. O Central faz 2-0, daqui a pouco parece que o Sport tem condições de reagir, daqui a pouco estava na reta final, mais 2 gols do Central e termina a goleada. Esse jogo, até o Retrô fazer 1-0, o Sport tinha mais a posse de bola e o Retrô já tinha chegado 3 vezes com perigo. O Retrô tinha as melhores oportunidades. E na hora que começou a explorar os erros defensivos do Sport, assim, ela foi uma derrota que refletiu o primeiro tempo. Pô. O Sport tomou 4 gols do Retrô, não precisa ser destacado. O Sport tomou do Central no jogo todo. Esse Sport tomou em 45 minutos. E aí eu confesso que eu simplesmente não me recordo, não deu tempo de pesquisar nem nada, da última vez que o Sport, no Pernambucano, tomou 4 gols no primeiro tempo. Assim, porque nem tudo, não pode ser tudo normalizado, não, tá? Mas é pré-temporada, beleza, é teste, beleza, tudo. Mas, enfim, aconteceu algo que simplesmente ninguém se recorda de ter visto. Eu desafio, eu quero, alguém lembra do Sport tomar 4 gols no Pernambucano no primeiro tempo? A última vez que tomou 4 gols foi há 18 anos, quase 2 décadas, pô. Mas esse jogo foi 45 minutos. 45 minutos. Foi um massacre. Então, ainda que seja pré-temporada, ainda que o Retrô seja a segunda maior folha do campeonato, seja o atual vice-campeão pernambucano, ou seja, é um dos favoritos a disputar o título novamente, mas mesmo com esse contexto, mas não era o que se esperava. O Retrô não parecia que tinha levado em 4-0 no domingo, pô. O Retrô há 3 dias estava levando um campo muito mais difícil, mas estava levando de 4-0 da Juazeirense. Simplesmente não parecia que o Retrô tinha sido eliminado da forma como foi da Copa do Nordeste. Parecia, inclusive, tinha se classificado, porque assim, a desenvoltura, ó, é um time que conseguiu a vaga na fase de grupos pela primeira vez e tal, e não foi, é um time que simplesmente vinha de eliminação e passou por cima dentro de outra equipe, em processo de montagem, mas num processo que, não sei se foi Daniel Leal que falou, ou mais alguém escreveu essa palavra. A impressão que eu tenho é que hoje foi dado um reset já nessa preparação do esporte. E o que foi feito até aqui, ó, reset. Tem que dar uma recomeçadinha, tá ligado? Assim, porque não dá, ainda que seja tudo no início da temporada, e eu bato nessa tecla, é a minha versão, mas eu também não vou dizer que 4-0 você assimila e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Eu acho que não dá. O Bahia perdeu do Jequié, mas o Bahia é literalmente o time B do Bahia. O time B, o primeiro jogou contra o time da segunda divisão da Premier League, da segunda divisão da Inglaterra, e empatou em 3-3, jogou de manhã. O Bahia perdeu o Jequié, mas é o time B, é uma coisa completamente diferente. O Sport botou, tentou, não foi com o que tinha de melhor, porque o treinador já fez 6 alterações, mas durante o jogo colocou o que tinha de melhor
Inclusive, até Gustavo Coutinho entrou, se mostrou muito melhor que o Zé Roberto, assim, na proteção de bola. Não sei se tu achou isso, Fred, assim, protege a bola não queima, assim, é mais caro do que o Zé Roberto também, mas assim, mais domina, parece ser uma peça melhor na frente. E esse esporte hoje, eu acho que, da forma como foi esse jogo, acho que vai ter que se dar um pequeno reset ali. Cássio, vamos seguir aí nas avaliações, tá? Que a gente já está fazendo. E a gente já tem dois jogadores com a pior avaliação possível, né? Em relação a desempenho, que é a bolinha vermelha, que jogou muito mal, foi horrível. Para mim, Rosales, que você já tinha antecipado como pódio dos negativos, também é nessa cor, tá? É mais do que ficou devendo. Eu acho que ele foi um dos personagens de atuação extremamente negativa nesse jogo. É vermelho, né? Mas sem caveira. Mas é vermelho. Sim, mas é vermelho. Vermelho sem caveira. Porque foi, de fato, uma peça muito, muito negativa na partida, né? E para mim não para por aí não, viu, Cássio? Eu ainda tenho... É todo, meu irmão, veja só, é tudo de vermelho para laranja aí. Acho que até para baixar o amarelo tá difícil. Sim, assim. mas ainda no vermelho, eu ainda tenho uma discussão sobre Fábio. Para mim, muito mal no jogo também, viu? Muito mal no jogo. Eu acho que sentiu muito o cartão amarelo bobo que ele tomou. Aí, tipo, o primeiro volante ele tomou amarelo com 10 minutos, 15 minutos de jogo. Aí... Também é culpa dele, né? Total, cara. Chutou a bola em cima do outro. Pô, eu não entendi o que é aquele. Assim, o cara do retro tá no chão, chuta a bola em cima do cara, pô. Para mim, ele entra logo abaixo desses três aí na lista. Vacilou, foi mal mesmo. Vermelho. Vermelho, né? Mais alguém, Cássio? Castan, agora ele é um Felipe. vermelho com crédito, porque Rosales eu acho que não tem crédito e Alisson também não tem crédito. Total, concordo. Alisson, na verdade, nunca tinha ido muito mal. Foi a pior partida dele no esporte. Ele já tinha tido partidas medianas, partidas boas, como contra São Paulo, no Morumbi. Nunca tinha tido uma partida desastrosa como essa. Hoje foi desastroso. Tem como mudar o nome? Eu acho que esse Alisson é com Y, não é com Y não. Tá, eu ajeito. Mas e aí, Cássio? Tua avaliação de Castan? Laranja. Como eu falei aqui, o cara tá na defesa mesmo. O cara vai passar de isento aí nisso, não. Faz parte, ele só não foi danoso. Ele tá 2 níveis abaixo, né? Porque os outros estão vermelho e ainda tem uma caveira. Mas ele não tem como ser menos do que laranja, não. Eu também coloco ele dessa forma, tá? Como toda a defesa foi muito mal, mas ainda menos nocivo que os outros dois. E o goleiro, Cássio, que virou vilão, tem ter tido tanta participação para esse resultado, e aí quando não tem, o povo começa com a história do chama-gol, né? Porra. Eu fiquei curioso. Qual é a cor que tu acha? Laranja. Assim... ok. Pensei que tu ia dar uma aliviada aí. Não, o cara tomou 4 gols, pô. Exatamente. E queira ou não, mostrou duas indecisões. Porra, são gols, são chutes difíceis, a bola bate na trave, é tudo verdade. Mas também você não pode ignorar que o contexto é o seguinte: o cara custou o que custou, estreou contra o time intermediário, embora seja o time intermediário mais forte, e tomou 4 gols no primeiro tempo. Como assim não foi uma atuação ruim? Foi uma atuação ruim. Veja só, as duas bolas que ele, em tese, comete maior falha é a bola do segundo gol e a bola que gera mais um ataque do Retrô no segundo tempo. Que é uma cabeçada muito parecida com o primeiro gol. E nessa cabeçada do segundo gol, se questiona o fato dele ter tido uma dúvida entre sair e não sair do gol. De fato, ele acaba tendo. Ele vai sair, desiste, e esse movimento dele faz com que ele não tenha o posicionamento ideal para tentar evitar o gol. Detalhe, o certo era não ter saído. A bola realmente foi muito alta e muito aberta. Ele não conseguiria pegar aquela bola. Ou seja, ele erra, não vai, mas acaba tomando a decisão certa. E a bola foi muito fora do alcance dele. Tá muito lenta, mas é aquela bola que acaba sendo muito traiçoeira, né? A bola bate na trave e entra no gol.
É claro que não foi uma boa atuação, ele não faz nenhuma grande defesa para compensar isso, mas eu também não acho que deve ser o caso de já descartar o goleiro e colocá-lo como um dos vilões da partida. Mas de fato não tem como fugir de uma avaliação de ficou devendo, até porque só os 4 gols já trazem essa leitura, né? E aí, Cássio, eu sigo para mais um jogador que eu também vi muitas críticas, que foi Felipe, tá? Tua avaliação do jogo de Felipe, Sem para ritmo mim de jogo. me incomodou muito o estilozinho meio blasé dele o jogo inteiro, né? Mas é o estilo Muito dele, pô. É, que tá. é o Não estilo acho, dele, é o eu estilo dele. não acho que ele foi diferente do jogo da Série B, não. Acho que ele é um cara que não marca muito ali atrás. O Sport faltou um volante mais marcador. Fábio amarelado muito cedo, não teve muito esse papel, ficou mais acompanhando do que dando bote, e Felipe não tem muito essa característica, talvez fosse, entre aspas, o meia no primeiro tempo, mas passou longe disso. Uma atuação. Veja, os 2 volantes, os 3 zagueiros, esse miolo aí, o Sport, para mim, foi a pior coisa que o Sport teve na partida. Concordo. E aí leva essa avaliação do ficou devendo, né? É. Ficou abaixo do. Tudinho. Os 3 zagueiros do volantes, esse pedaço todinho aí foi uma calamidade. E Filipinho, mesmo estando presente ali na área, Se salvou marcando o jogador pelas que faz o assistências, segundo mas eu acho que gol. ele foi mal defensivamente demais. Mas eu não sei, no primeiro gol não colocou. Tinha muita gente para a culpa ficar com ele. No Não, segundo quando a ele bola perde vai a bola no cruzar, a bola cabeceio, fica né? para 2, um deixa para o outro. Castanho e ele. É. Castanho e ele. Inclusive, ele era o cara que estava perto de Luizinho, que foi o cara que fez o gol do Retrô. Pode ser culpado? Não, porque a culpa para a bola ter chegado até ali, o cara conseguiu passar por Rosales, passou por Adson Cassiano, aquela coisa toda. Mas o Filipinho estava ali e depois no gol de cabeça, ele sobe com o cara e não ganha de cabeça. Ele está diretamente envolvido na marcação dos 2 lances que termina em gol. Mas, ofensivamente, pelo menos ele foi o que ele conseguiu produzir uma assistência para o gol e deu outra que Arthur Kaique cabeceou por cima. E ainda fez o gol, né? Ainda fez o segundo gol. Com uma dose de sorte, né? Desviou de todo mundo ali. Mas dose de sorte Mas e aquele é dose de gol azar AGI, né? entra Se na fosse Léo conta, né? Gilmar, a gente estava dizendo que é gol AGI. É. O cruzamento para o empate, depois do cruzamento para a chance de vitória era a Vera. Aquele golzinho, fez um gol, fez um gol de 4 a virar 4-2, é gol de Oscar, pô. É gol AGI, vai para cantinho. Tua avaliação sobre ele fica como, Cássio? Eu vou colocar amarelo para que ele Razoável. seja visto como o melhor de todo esse setor aí, do campinho para baixo. Para você, ele é o melhor em campo. Para mim, é o melhor em campo. Apesar dos pedaços que ninguém merece levar uma coroa hoje. Mas ele foi o melhor em O campo. melhor em campo, meu irmão, levando de 4, melhor em campo é foda. Mas, pô, fez um gol, deu uma É que bela nem aquele assistência, deu prêmio outra do assistência. goleiro lá daquele prêmio da Globo. Meu. Então, para você, ele é igual aos demais. Não. Por exemplo, Eu vou falar como eu faço no blog. Quando não tem melhor não. Quem abriu o blog lá, tá só piores. Eu não achei ninguém melhor. Eu não me sinto obrigado quando eu faço o post do jogo, Fred, dizer que teve. E nem me sinto obrigado a dizer que teve um pior em campo. Assim, quando o cara jogou mal, colocou claro, em campo. sei, isso aí a gente faz isso aqui há Não, então, mas 5 só para anos, dizer assim, 7 então anos. eu não acho que Felipe, porque eu acho que não existe a figura do melhor em campo, não. Eu acho que o Sport fez a atuação onde Eu acho que ele foi muito acima dos outros. Do meio para frente, muito acima, muito mais lúcido, muito mais participativo. mas eu acho que a questão defensiva, para mim, eu achei que ele está ali envolvido também. Desse trio que começou na frente, Cássio, para mim, Romarinho ficou devendo, Zé Roberto ficou devendo e Arthur Kaique foi razoável pelo gol. E só. Quase fez o segundo, né? Perdeu o segundo, né? É. Qual é o teu cenário? Eu gostei da estreia. O cara largou logo um gol logo cedo, não teve muita participação depois. Apareceu nesse segundo lance, é importante, ou seja, um cara que vai estar ali, vai ter presença diária. Para mim,
ele é o melhor dos três atacantes ali. O Romarinho, acho que se esconde demais hoje. Demais, demais, demais. Acho que hoje foi o Romarinho que o Fortaleza. Que o torcedor do Fortaleza, opa, que ainda bem que vendeu. Aquele do sábado foi, pô, tá vendo que o cara rendia? Tá vendo que o cara rendia por ele ter ficado ainda e tal? Hoje foi o Romarinho que fala, porra, tá vendo que tava na hora certa de vender. E Zé Roberto, eu acho que são duas atuações abaixo. E quando o Gustavo Coutinho, já que você falou tanto do segundo tempo, de avaliar o segundo tempo, num jogo morto como foi o segundo tempo, eu acho que Gustavo Coutinho entrou conseguindo reter a bola de forma que Zé Roberto não conseguiu em momento nenhum enquanto esteve em campo. Eu achei mediano também, não achei. Não achei, não me chamou Tá falando de muito a quem? atenção, não. De Coutinho, achei só mais um ali da. Eu estou comparando com o Zé Roberto. Por exemplo, tá É, não, colocando. ele foi melhor que o Zé Roberto. Zé Roberto foi muito apagado. Mas aí, Cássio, é o que você não quis, por exemplo, na visão, quando a gente debateu mais cedo o Lucas. Assim. Para mim, ele entrou no contexto quando o cara tá tomando Mas eu 4-1, o acabei de cara ressalvar corre isso. mais, briga Mas mais. eu acabei de ressalvar isso. Mas mesmo com tudo É. isso, mas para o caso de Gustavo Coutinho, isso, isso pode ser analisado de forma diferente. Porque ele é justamente o cara mais prejudicado por esse segundo tempo. Porque o Retro está todo atrás. Ele de todo mundo do esporte, o cara que menos espaço teve para jogar foi Gustavo Coutinho. Porque o outro time está completamente retraído, completamente vai contra-atacando, o jogo ganho. Aí tu bota um jogador para jogar ali, para brigar a bola por ali, e ele conseguiu brigar pela bola. Então, embora não considere o segundo tempo, mas eu ressalvo isso, de que dos 11 em campo, quando o Sport terminou com 10, mas depois estava em campo, o que tinha a pior situação para fazer alguma coisa ali era justamente o Gustavo Coutinho. E acabou não fazendo gol, acertou a trave e tal, mas ainda assim ele conseguiu fazer algo que Zé Roberto, com mais espaço, não estava conseguindo. Alan Ruiz foi outro que entrou aí no segundo Muito tempo. esquentado, entrou pilhado demais. Mas, mesmo sendo uma atuação ruim, foi muito melhor do que não ter ele em campo. Mas fica razoável ou ficou devendo? Devendo. Foi razoável, não. Eu também acho que não acrescentou muita coisa, não. Fabinho, para mim, é a mesma coisa, tá? Ficou devendo. Mesma coisa. Já Lucas Ramon, Porra, jogou Pablo pouco Diego também também. ficou devendo, não foi nem veio, mas já Lucas Ramon eu achei razoável, Cássio. Eu acho que ele deu uma melhorada no lado direito imediata ali, imediata. E para mim o esporte perde uma solução pro final de semana. É. Eu acho que ele mostrou mais vitalidade, mostrou mais força física, mais entrega, porque Rosales foi realmente terrível. E aí, Cássio, para fechar aqui esse campinho, levanta da cadeira e vai embora, né? É a pior de todas, né? É a pior dessas 5 primeiras. Lembrando que a gente tem aquelas mais pesadas, né? Tem cabeça dentro do vaso, Não, pelo tem amor de cegando Deus. dos olhos. Não, das Quer uma questões. cabeça dentro do vaso? Não, veja só. Do que está à disposição tem que ser o pior. Mas a gente tem a cabeça dentro do vaso. Eu acho que é cabeça dentro do vaso. Se quiser, eu Cadê vou a buscar imagem? essa cabeça dentro Cadê a do vaso. imagem? Mostra Vou aí. buscar ela. Vou buscar ela porque são para casos extremos. Eu acho que hoje foi um caso extremo, tá? Vou buscar ela aqui para que a gente avalie, porque foi de fato, não é todo dia. O esporte foi humilhado, né? O esporte foi. Eu acho que. Deixa eu mostrar aqui, para quem não viu, o Retrô filmou todos os gols. Deixa eu ver se. Cadê aqui? Não sei. Tá. Deixa eu colocar. Botei aqui no chat privado. A galera que não olhou, os gols, os 4 gols do Retrô, tudo na barra, na frente da torcida do esporte. Dá uma olhadinha. Imagens filmadas pelo Retrô. Ai, Cássio, a turma já botou a descarga ali, viu? Tá dando a descarga. Tá o som aí. Esse já começou, já saiu o primeiro gol aí, né? Tá o segundo.
meio escura a arena, viu? Muita gente falou. Mas tá meio escuro, vai. Vem com os dados, né? Tá estranho. É mais claro. Agora tá melhor. É o gol de Fernandinho. E o primeiro, acho que a gente não viu, para deixar só a bola vai, ó, tá ali. Porque aqui tava Castan e Filipinho e a bola vai Filipinho. É isso, tá? A gente agora passa para fazer uma geral, Cássio, daquele termômetro, né? Do esporte. Eu nunca As vi coisas esse clube. mudaram, né? Meu amigo, esse clube oxigênio é rarefeito demais, né? É o ar, é oxigênio não, mas o ar é rarefeito ali do Retiro. Impressionante. Pode tirar 2 casinhas desse amarelo aí, viu? E já viram laranjinha, né? Laranja. O Sport não vai amarelo contra o Santa, não. Já fica assim, né? Já tá. Não, no caso tem que pintar tudo, né? Sim, já fica no laranja, né? Não, o que eu tinha falado foi isso, não. Era tirar. Tinha 2 amarelos, era recuar a cor. Era tirar 2 Para mim casinhas. mudou, viu, Cássio? Para mim o sentimento é mais. Não é razoável, não. O sentimento é negativo. E Sosso, para mim, cai para um amarelo. Sério que já quer a cabeça do homem. Não, quero não, se fosse João, já estava demitido. Mas é um sentimento geral. João já estava demitido, Sosso. Ele vai muito mais. Ele tira dele o lastro prévio que ele tinha, que era um lastro de simpatia, um lastro de estudos, de cortes, de análises, de recortes, de entrevistas, de teorias, né, de Paulo Freire, de dar bom dia, de apertar a mão de jornalista. Isso tudinho deixou ele bem verdinho. Agora ele vai precisar mostrar futebol, né? Respostas, tá? Porque as respostas foram tímidas. Foram tímidas. Eu não vejo problema nenhum nos 3 zagueiros, não vejo problema nenhum em mudar 6 jogadores, mas eu acho que ele tem que acertar, por exemplo, a forma que o time joga com 3 zagueiros. Não ter. Eu já tinha visto relatos de treinos em que ele jogou sem meia e eu me preocupava com esse desenho, e aí foi para o jogo e para mim se refletiu essa ausência do meia e depois o mexe-mexe. Eu imagino que tem toda uma preparação, um estudo para isso, mas e se fosse o caso, der certo, se acostuma, mas eu não gostei nem um pouco de uma formação onde você joga em casa, sendo o time que se propõe a jogar mais do que o adversário, e você não tem um articulador. Assim, eu não consigo achar que isso é a melhor escolha. É isso, Cássio.